sou Cristiane Camerino, membro psicanalista e atual diretora clínica da SPCRJ. Agradeço muito a presença de todos, né? Porque sem vocês esse encontro não seria possível, né? E é muito importante, né, para nós psicanalistas, né, esse encontro clínico, né? A SPC valoriza muito a importância da prática clínica na formação, né, do psicanalista, por isso essa importância, né? Inclusive, o nosso tema desse ano na jornada, a 25ª jornada, no mundo globalizado, o pós-pandemia e a prática da psicanálise, né? A prática sempre como destaque, né? Esse é o primeiro evento da clínica desse ano, né? Onde teremos o Bruno Campos, né? Bruno é psicanalista, membro titular e professor da SPID, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc, autor de artigos sobre psicanálise e arte. E nosso grande parceiro aí de vários momentos, né, Bruno? Na jornada, em reuniões da clínica, né? E hoje aqui com a gente nesse encontro tão importante, né? O Bruno o tema, né, que o Bruno vai trazer para a gente hoje pensar é a nudez do psicanalista, né? Eu vou só dar uns avisos técnicos, né? Os áudios desligados, as perguntas serão através do chat, né? A previsão é no máximo até meio-dia, né? A gente vai tentar finalizar até 11h30. Tentaremos contemplar todas as perguntas, né? Mas vocês sabem que às vezes não dá, então desde já peço a compreensão de todos, né? Então, passo a palavra ao Bruno e vamos ouvi-lo. Gente, super agradecer o convite, né? Sinto super em casa, compreende todo mundo. Várias pessoas muito queridas, Cristiane, Liliane, obrigado pela organização. Então, e pela honra aí desse start aí nesses papos clínicos, né, que são exatamente a coisa que eu acho mais importante de psicanálise, né? Ao mesmo tempo a maior cachaça, eu acho, e ao mesmo tempo a coisa mais séria, né? A mais radicalmente fundamental. É a coisa mais difícil de fazer, porque em última instância, o encontro é singular, então a gente fica sempre, como somos numa supervisão também, né? Parece que sempre, em última instância, a única lente que seria mais apropriada é de analista analisando, né? Todos os outros teriam uma lente distante demais. Então, fazer essa transmissão, ela tem sempre aí um gap importante, mas a gente tenta entregar o máximo de detalhes possíveis, né? Das sensações do encontro clínico, e a ideia de nudez do psicanalista exatamente seria tentar transmitir dessa maneira mais radicalmente próxima, né? Tentar levar vocês o máximo lá para dentro, né? da minha clínica, né? Para a gente poder conversar de um jeito bem íntimo, né? Então, tentar trazer aí o máximo de sussurros, né, que a clínica deixa, né, para que as sensações cheguem até vocês mais forte até do que as ideias, e a gente possa discutir as ideias a partir muito das sensações. Então, vou trazer um apanhado de conceitos que eu acho que são não só eminentemente clínicos, né, como também muito ligados a essa ideia que eu estou chamando de nudez do analista. Então, vou trazer aí alguns autores e os trechinhos desses autores que eu acho que fazem diferença para a gente pensar, que eu chamei de nudez. Então, vou tentar fazer com vocês uma espécie de anatomia do psicanalista, né? Então, seria uma tentativa, né, de fazer uma pequena dissecação aí da metapsicologia do encontro clínico, né? O Ferenc fala disso, né? A metapsicologia da transferência, né? Então, é nessa linha que eu queria pensar. Então, para começar, eu queria falar da ideia do Freud, de livre associação, que ao mesmo tempo é a ideia mais antiga e, com todo aí o respeito ao Freud e a modéstia, inclusive, né, de poder usar uma ideia 100% dele, né? Eu só proporia que
a gente pensasse a livre associação de um jeito radicalmente freudiano, né? E talvez até mais radical do que fosse possível naquela época. Então, quando Freud chama de livre associação, né, não só diga o que lhe vier à mente, mas venha como lhe vier, né, eu diria, não é só a fala, né, mas venha como for, então traga o mínimo de censura possível. Quando ele propõe o mínimo de censura possível, eu acho que ele propõe alguma coisa tão impactante, tão profunda, que eu acho que ele precisaria aí de 100 anos para poder dar conta da própria criação dele. Porque no momento em que ele, por exemplo, mais tarde, fala sobre transferência negativa, fala sobre os supostos afetos hostis, então fala sobre a raiva, do analisando pelo analista, né? O tesão no apaixonamento, do analisando pelo analista, fala sobre o analisando faltar a sessão, atrasar a sessão, sair mais cedo, né? Ficar em silêncio uma sessão inteira, por exemplo, são exemplos mais típicos do que seria considerado transferência negativa, ou seja, Freud diria que seriam afetos hostis, afetos que atrapalhariam o que ele chamava de tratamento. Eu prefiro chamar de trabalho, mas ele chamava dos dois jeitos, né? Então ele chamava de atrapalhadores do tratamento. Então ele teria que transformar, o analista tem que transformar, junto com o analisando, a transferência negativa em transferência positiva, ou seja, afetos hostis em afetos mais facilitadores, afetos de ternura, facilitadores do trabalho clínico. E eu queria propor, inclusive, como pegando um trechinho do Lacan e outro do Ferenczi, né? Então, quando Lacan diz que a única resistência do analista, então, ele diz a única, né? E não que é mais forte, é a única. Então, nesse sentido, eu acho que o Lacan estava sendo mais freudiano que Freud nesse instante, né? Já só para lembrar, né? Eu não me considero lacaniano, nem ferenciano, nem freudiano, acho que a gente é singular, né? E aceita com muita gratidão todas as influências que nos fazem mais sentido, né? Para clinicar. Então, quando Lacan diz que a única resistência do analista, ele está sendo bastante freudiano. Então, se o Freud estava propondo o mínimo de censura possível, então, se o analisando vier com raiva, compaixão, atrasado ou silêncio, isso é livre associação. Não deveriam ser afetos considerados hostis e nem atrapalhadores do trabalho. Eles são o próprio trabalho mesmo. Então, não é uma coisa que deveria ser debelada, que deveria ser ultrapassada, atravessada, para depois chegarmos numa cena facilitadora para a clínica. A clínica é isso aí mesmo, né? E se vocês verem a discussão do Ferenczi com Freud falando sobre transferência negativa, na minha opinião, o Ferenczi está dizendo o tempo inteiro que se o analisando vier com muita raiva do analista durante, por exemplo, 5 anos seguidos, esse é o trabalho mesmo. O trabalho não é ir atravessando e diluindo essa raiva para ter um outro cenário de mais ternura facilitadora. O trabalho é ficar assim mesmo, porque livre associação significa venha como vier. Venha como vier pelo tempo que for. Se ficarmos 10 anos trabalhando a raiva com você, com raiva de mim, esse é o cenário. Claro que todos os analistas, todos nós, temos limitações. Daí o Lacan falar que a única resistência é a do analista. Então, nós sempre seremos limitados, com ou sem supervisão, sempre seremos limitados. Então, nós teremos sempre limites de tolerância, limites de suportabilidade humanos e humanizados. A gente vai transmitir essa humanidade e vai transmitir que tem uma hora que está muito para a gente. Ok, mas isso também é análise. Agora, propor que o analisando venha não hostil, só se for em nome de que eu não suporto tanta hostilidade, mas não em nome do método, porque o método é livre associação. Então, venha como for, venha com a hostilidade que vier. Venha com o apaixonamento que vier, venha atrasado toda a sessão por 40 anos, que eu não terei que trabalhar o seu atraso para você se tornar pontual, porque isso não é uma pedagogia, né? A gente não está higienizando o analisando. A gente está trabalhando as questões dele. Então, nem sei se a questão dele é atraso ou não, se interessa a ele ser mais pontual ou não. Eu não sou pai do analisando, saber o que é bom para ele. Então, se alguma questão passar pelo atraso, trabalharemos isso. Mas, a princípio, o atraso não atrapalha a análise, é a análise mesmo. Ele é propriamente análise, e não um atrapalhador. Então, seguindo daí, fazendo mais uma citação do Ferenczi, quando o Ferenczi diz que analista analisando são 2 crianças perdidas na floresta, eu concordo 200% com ele, né? Então, analista analisando, desde a primeira sessão até 5, 10, 15, 20 anos depois, continuarão sendo 2 crianças perdidas na floresta. E esse é um dos pontos mais centrais que eu queria propor aqui no que eu estou chamando de nudez. Então,
suportar ficar perdido na floresta é muito difícil, é muito sofrido. Todo dia é sofrido, não é às vezes sofrido. Só não é tão sofrido porque a gente precisa, às vezes, esquecer disso e se enganar momentaneamente achando que sabe alguma coisa, porque senão a gente infartaria atendendo, né? É demais, é luz demais, o não saber é luz demais na cara. A gente precisa botar óculos escuros. Os óculos escuros é uma sensação de que, às vezes, a gente não está tão perdido. Então, a ideia de 2 crianças perdidas é uma ideia muito intensa, né? Então, nesse sentido, a teoria ela é útil. Com certeza ela é útil. Mas útil aonde? Cada pessoa vai fazer o seu uso, né, da teoria na clínica. Eu teria várias coisas que eu pensaria sobre aonde a teoria entra. Teoria quanto reserva de uso, que é uma ideia da Ângela Coutinho. Mas, para resumir, onde eu colocaria a teoria? A teoria apenas é um facilitador da próxima pergunta. Então, a teoria vem em mim, né? Ela não fica entre mim e eu analisando, ela fica aqui ao fundo. E quando ela vem para facilitar a próxima pergunta, para a gente não ter que inventar a roda todas as vezes, todos os dias. Só que na segunda pergunta a gente já tem que inventar a roda de novo. Então, ela é só, né, um pequeno facilitador, né, para a gente não ficar totalmente sem água no deserto. Então, ela é um golinho d'água, tomar uma aguinha aqui, para a gente continuar na aridez, né, que é a aridez do não saber eterno. Então, a partir daí a gente pode citar o estranho do Freud, ou o infamiliar, né, para algumas traduções. Então, o estranho, que é, para mim, um dos meus textos preferidos do Freud. Então, para mim, é um texto eminentemente clínico e um texto muito acessível até para pessoas que gostam de psicanálise, mas não são psicanalistas. É um texto que ele propõe, né, ele vai estudando, resumidamente, né, estudando obsessivamente várias e várias e várias traduções e significados da palavra estranho, em vários dicionários, em várias línguas, e ele vai percebendo, aos poucos, pelas definições, que o estranho seria aquilo que não é familiar, ou infamiliar. Então, quando ele continua pesquisando o termo do estranho, ele continua, e aí, um momento, ele chega ao ponto de que certas traduções dizem que estranho é exatamente o que é familiar. Então, esse conceito do estranho ele é brilhantemente clínico, porque a palavra estranho estaria no polo oposto da palavra familiar, e quando você vai pesquisando mais, ela passa a ser sinônimo de familiar. Aí você pesquisa mais, ela vai se distanciando e volta a ser antônimo. Aí pesquisa mais, sinônimo. Antônimo, sinônimo. Então, essa é a dança do saber e do não saber na clínica. A gente se sente próximo do analisando e distante, próximo e distante, próximo e distante, toda a sessão para sempre. Então, o estranho é um texto radicalmente clínico nesse sentido, para permitir que a gente possa ficar confortável e desconfortável, confortável e desconfortável para sempre se mexendo na cadeira. Passando para outra citação, né, citando o Ogden tem um conceito que considero o principal conceito dele, seria o conceito de terceiro analítico, que, na minha opinião, seria a evolução máxima de todos os trabalhos sobre transferência, dos que eu já li, claro, né? Isso é mais coisa do que a gente sabe. Então, uma das coisas que me interessa sobre transferência, né? Primeiro, a contratransferência, né? No Freud. Isso aqui é um dos temas que mais me interessa. Então, estou falando rapidamente para a gente poder não sair do foco da nudez. Mas, rapidamente, a contratransferência inicialmente atrapalhava, né? E as pessoas os analistas eram convidados a levar os seus afetos, as suas afetações para suas análises pessoais. Depois, o Freud, ainda em Freud, né, o Freud começa a pensar que a contratransferência traz pistas interessantes para o trabalho clínico. Depois, saltando para o Lacan, a gente já começa a pensar em campo transferencial, então essa ideia de ação e reação, enquanto ação do analisando e reação do analista se perde, então é um campo transferencial só, então não existe o ato de lá e a reação de cá. Então, analista e analisando transferem igualmente, a palavra, na minha opinião particular, a palavra contra-transferência cai 100%, né? Para mim ela passa a ser 100% em desuso, né? Não necessária, porque tudo seria transferência, já que não tem ação e reação diferenciados. Então, teria um campo transferencial só, de afetações, e aí a gente se tem a tese de doutorado do Ariband, né, sobre supervisão, ele trabalha muito essa ideia, né, de campo transferencial, e ele trabalha numa espécie de radicalidade de que toda e qualquer reação do analista, ódio, tesão, preguiça, sono, ele vai tentar não higienizar e trabalhar aquilo ali à luz do que o analisando causa,
ou seja, ele está citando o campo transferencial do Lacan e está citando várias ideias do Freud, né, e fazendo lá um certo uso dele. Se a gente chega, né, no terceiro analítico do Ogden, o Ogden diz que quando o analista analisando, resumidamente, né, analista analisando se encontram, acontece um fato radical. O fato radical seria que analista analisando a palavra que ele usa é exatamente essa, são destruídos. As estruturas anteriores de analista analisando são destruídas. Não existe mais analista como existia minutos antes, não existe mais analisando como existia minutos antes. Então, nasce uma coisa inédita, que seria o terceiro analítico, que seria efeito do encontro, e esse terceiro analítico ele teria uma propriedade um pouco diferente da ideia de campo transferencial, porque, ao mesmo tempo que nasce algo que seria um terceiro, né, como se fosse um filho da relação, que nasce ali no encontro, preserva-se analista analisando enquanto individualidades. Então, no campo transferencial lacaniano, a discussão seria que a gente não poderia ter uma nada dual, ou seja, qualquer situação dual entre analista e analisando estaria havendo uma perda da potência clínica por conta de uma espécie de excesso de projeções do analista para o analisando, então teria ali um enfraquecimento da situação clínica, né, da força de trabalho. Então, eu diria o Ogden diferente, que analista e analisando, se mantendo também como individualidades separadas, formaria uma espécie de tríade, né, como se diz, por exemplo, numa mitologia católica, Pai, Filho e Espírito Santo são três e ao mesmo tempo são um só. Então, analista e analisando e o terceiro, enquanto filho do encontro, são um só, né? É uma tríade que é uma coisa só, mas que se preserva as individualidades. Então, vou trazer depois vários exemplos, né, citando o terceiro, que eu acho que é um conceito bastante revolucionário, mas só para trazer uma imagem já sobre essa, na minha opinião, criação do Thomas Ogden. Então, se analista analisando são destruídos, analista analisando nascem novamente várias vezes por sessão. Daí a ideia de nudez, de anatomia da nudez que eu estou propondo para a gente conversar, precisaria muito dessa ideia de que analista analisando são destruídos. Então, se são destruídos, eles ficam sem as estruturas anteriores. Todos os discursos já prontos, né, quando analisando chega dizendo eu já sei, já ouvi falar sobre Édipo, né, já sei que eu e a minha mãe, eu e meu pai, né, ou pessoas chegam falando, eu sei que eu tenho um problema com álcool, eu tenho que trabalhar aqui, eu sei que eu tenho um diagnóstico de depressão, eu tomo remédio. Tudo isso aí é destruído. E não é porque é destruído para ser substituído pelo saber psicanalítico. O saber do psicanalista também é destruído. Então, tudo que o analista saberia já previamente cai e ele fica de calças arriadas, ele fica nu, né? Perdido, e ele vai tentar suportar o máximo de tempo possível a sensação de estar perdido, de estar nu. Então, essa sensação de ser destruído, ela vai ser tão forte quanto a gente suportar. O que o Ogden diz, que eu concordo, é que todos nós vivemos isso na clínica, 100% de nós, né? Mas a gente, eu diria que a gente vai sentir mais ou menos radicalmente essa sensação de acordo com o quanto que a gente estiver a cada momento suportando essa intensidade. É uma intensidade bastante rascante, bastante desgastante para o analista. Então, essa seria a contribuição forte aqui do Thomas Ogden. Pulando aí para o André Green, o André Green tem uma das partes principais da contribuição dele em psicanálise seria o trabalho do negativo. Eu vou citar rapidamente só uma certa acepção da ideia de trabalho do negativo do Green, que seria o negativo enquanto presença silenciosa, entre aspas. Ou seja, o analista é como se o André Green estivesse ressuscitando um certo silêncio, entre aspas, não é um silêncio literal, mas vou começar pelo exemplo do silêncio literal para sair do silêncio literal. Então, ressuscitando o silêncio no sentido de que, historicamente, numa psicanálise considerada mais ortodoxa, o analista ficava, o analisando ficava de costas, o analista em silêncio, e no finalzinho da sessão ele dizia aquela palavrinha enigmática, né? Com aquela fragrância de oráculo, e o analisando ia ficar pensando naquela palavra, produzindo. Muita coisa caiu, claro que cada analista tem o seu estilo, né? E cada encontro clínico vai ter mais ou menos fala, né? Mais ou menos presença de elementos para além da fala, né?
percebidos, sentidos, trabalhados, utilizados, enfim, isso depende do estilo do analista, do encontro, de cada encontro, mas a ideia de que esse silêncio, que poderia ser dito mais ortodoxo, um silêncio que em alguns momentos pode até cair numa certa caricatura, né? Como se dizia quando isso começou a ser criticado, né? O analista sempre usando terno cinza todos os dias, né? Para não transmitir nada de sua singularidade, para que ele for tentar ser uma tela em branco, uma tela neutra, né? Foi alguma coisa que, desse jeito, claro, caricato, caiu em desuso, ainda bem, né? Mas aqui o André Green tá dizendo assim, olha, como sempre, quando a gente vai jogar água suja pelo ralo, às vezes a gente deixa a criança, né, o bebê escorregar junto com a água suja. Então, a gente perde alguma coisa importante. Assim como tem alguns autores falando do que a psicanálise perdeu quando a hipnose caiu, esses autores não estão propondo que a hipnose volte, eles estão propondo que tinha alguma coisa da sensibilidade do analista que ficava mais pensada, mais à flor da pele, mais ali na cena, no jogo da hipnose, e que isso depois teria caído para ficar um jogo muito racionalizado, muito palavreizado, né? Então, da mesma maneira, o silêncio, né? O silêncio ele foi se tornando alguma coisa possivelmente ortodoxa, então os analistas foram podendo voltar a ter o direito à fala, né? Uma certa ideia lacaniana atrapalha um pouco isso, porque é uma ideia rica, na minha opinião, que o analista só pode usar a palavra utilizada pelo analisando, então o significante do analisando seria respeitado de maneira eticamente radical, então seria como se o analista não pudesse usar nenhuma palavra que não veio do analisando. Então, essa proposta ética, né, que alguns usam, né, não todos, mas alguns usam, é uma proposta que, ao mesmo tempo, é de um respeito ao analisando muito interessante, né, muito bonito, na minha opinião, eu acho muito interessante, e, ao mesmo tempo, essa ideia desprezaria toda uma centenas e milhares de afetações que o analista recebe, que não são pela palavra, e que, às vezes, vão precisar ser transmitidas por alguma palavra. Então, às vezes, eu vou precisar sentir um monte de coisas, e as palavras que vão vir em mim, é claro, como eu não sou uma tela em branco, é claro que elas vão ser palavras que me foram atravessadas na minha vida pessoal, inclusive. Mas se eu tenho 1000 palavras em mim, ou 100.000 palavras em mim, e me veio aquela palavra e não outra, é porque é através daquela palavra que eu vou pesquisar os enigmas do analisando. E é claro que eu preciso usar a minha estrutura anterior como intermédio, né? Como um intermédio para chegar até a estrutura que é cada vez menos Bruno, né? Então eu preciso passar por alguma coisa Bruno, seja psicanalítica, vida pessoal, não importa, para eu poder chegar naquilo que é cada vez menos familiar, que é cada vez mais analisando. Agora, se eu tiver só aceitar que a palavra seja do analisando, eu vou estar cortando uma perna minha, porque tem muito mais coisa sendo transmitida para mim do que apenas as palavras ditas. E eu precisaria tentar entrar em contato com isso e tentar transmitir isso para o analisando, usar isso na cena clínica, às vezes de maneira direta. Então, essa ideia ética lacaniana, ela é ao mesmo tempo rica em termos de respeito e ao mesmo tempo ela amputa metade da potência do encontro clínico, porque a gente tem muita sensação ali sendo transmitida e precisando ser utilizada, né? Muita riqueza ali a serviço da gente. Então, diria André Green, o silêncio, enquanto um dos exemplos, né, do trabalho negativo, seria um silêncio de excessiva presença, um silêncio que ele seria zero ortodoxo, um silêncio que ele está apostando muito que, como diria o Caligares, que o analista vai permitir o equívoco, permitir que as projeções, a fantasia de parceria maravilhosa, de encaixe perfeito, a fantasia simbiótica de que o analista me entende. Só o analista me entende, essa fantasia ela é equivocada, por exemplo, pelo silêncio. Então, o analisando ficaria numa certa solidão, só que não. Né? Então, ele ficaria sendo estranhado, porque o analista não entra para poder dizer aham, sim, te entendi. Estou te entendendo, entendi tal coisa, é isso mesmo? É isso mesmo, isso aí, que bom. Né? Entendi. Então, essa sensação apaziguante, né, de que o analista entende, ela seria equivocada, ela seria transtornada um pouquinho para que o analisando pudesse ter uma certa potência da solidão. Então, seria um resgate desse silêncio de uma maneira não ortodoxa, um resgate de um silêncio que permitiria, né, uma espécie de potência da solitude ou da solidão também, de uma agonia que seja suportável,
para o analisando, então seria uma presença muito intensa do analista, porém, uma presença não barulhenta, seja o silêncio literal, seja o silêncio outro, porque, só para dar uma imagem que não seria o silêncio literal, tem vezes que eu sinto que qualquer analisando está querendo dizer alguma coisa e ele não sabe nem se perguntar para poder buscar o que ele quer dizer. Então, ao não saber se perguntar, ele fica muito sem ferramentas e muito num deserto excessivo. Então, tem vezes que eu faço alguma pergunta e o analisando não sabe nem por onde ir. E aí eu, às vezes, proponho uma resposta. Por exemplo, se o que você estiver sentindo for X, geralmente o analisando fala, isso mesmo, ou seja, esse é o problema, que eu estaria enxertando alguma coisa no analisando, estaria atrapalhando a potência do não saber, a potência do silêncio, atrapalhando que ele pudesse não saber e desbravar e surgir alguma coisa dentro dele. Eu estaria enfiando alguma coisa minha, estaria atrapalhando psicanaliticamente a situação clínica. Porém, quando eu falo, por exemplo, se você estiver sentindo X, o analisando fala isso mesmo, aí eu falo, ou Y, aí falo uma coisa radicalmente oposta de X, só que eu faço de um jeito que faça muito sentido, através do que a gente já trabalhou ali. Aí ele já fica estranhado, porque eu falo duas opções contraditórias, né, e que as duas fazem sentido. Aí eu falo, ou Z. E frequentemente, quando eu falo isso, eu falo, chutando, brincando com vocês de número, eu falo umas 4 possibilidades. Então, o barulho que eu faço, palavreizado, eu atrapalho o próprio barulho meu, colocando 4 opções. Claro que às vezes tem um analisando malandro que fala assim, acho que um pouquinho das 4, um pouquinho das 4. Né? Enfim, mas aí eu falo, mas talvez tenha uma quinta, né? Vamos ver. Então, assim, o enigma, né, do não saber, ele não tem como ser aniquilado, né? Só que a gente precisa conversar, só que a gente precisa criar uma estrada para chegar até mais não saber. Então, a gente não pode ficar no silêncio radical, mas a gente tem modalidades e modalidades de presença forte, só analisando sentir que o analista está muito presente, a sensação não vai ser de silêncio. Se vocês verem, por exemplo, certos filmes japoneses ou da Coreia do Sul, mais contemporâneos, como o filme do Kim Ki-duk chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, né? São filmes que têm um silêncio, né, muito constante, mas não dá aquela sensação que muita gente reclama de um barquinho que fica infinitamente passando lentamente ao fim da imagem, né, que nada acontece. Então, é um silêncio eloquente, né? Esse filme, Primavera, Verão, é um filme que, particularmente, eu sinto assim. É um filme que não tem quase nenhum diálogo e parece uma falação constante. É um filme brilhante, né? E que a sensação de eloquência é muito forte. Então, a ideia de que essa presença, entre aspas, silenciosa, potencializaria a situação clínica. Trazendo um exemplo que esse colega Silvia Zornig me autorizou a falar, que eu acho que é um exemplo muito especial. Ela foi quem me apresentou o André Green, né? No exemplo dela, ela estava com um garotinho de uns 5, 6 anos, e aí trabalhando com um garotinho, e aí ela tentava fazer umas brincadeiras com o garotinho nunca queria dar bola para ela. E ficava sempre ou brincando sozinho ou não fazendo nada, não bola nenhuma para ela. Tentava uma brincadeira A, brincadeira B, brincadeira C, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões. Tentava, não adiantava. Aí ele estava desenhando, ela ia tentar desenhar com ele ao lado dele. Aí ele virava de costas, para ficar de costas para ela e não desenhar com ela. E aí ela ia tentando, não conseguia nada. Até que ela foi ficando sem saber o que fazer, o nosso não saber aqui. E aí foi ficando mais nua, né? E aí foi ficando mais perdida. Aí ela acabou ficando longe dele, já que ele estava empurrando ela para longe, ela foi ficando longe na cadeira dela e perdida, sem saber o que fazer, e o garotinho lá de costas para ela, mais uma sessão, mais outra sessão, até que uma hora ela virou de costas para ele, sem ser um projeto clínico, sem ser uma ideia, agora eu vou tentar tal coisa. Uma hora ela se cansou, ficou perdida e ficou de costas. Quando ela ficou de costas, ele falou, ei, você pode vir desenhar aqui comigo? Então, não é qualquer ficar de costas, né? Então, vocês veem que o deitar de costas freudiano, que infelizmente a culpa não é do Freud, obviamente, infelizmente se tornou um dispositivo obrigatório em certa época na psicanálise, né? Quando se torna obrigatório, perde a força clínica, perde a livre associação, né? Então a gente perde essa força. Quando ele pode ser alguma coisa do encontro, como o garoto fica de costas, né? E depois a Silvia fica de costas, olha como o ficar de costas voltou a ter força clínica. E aí, como pela presença, né,
do trabalho do negativo, o garoto não se sentiu sozinho e chamou ela para trabalhar. Só que eles já estavam trabalhando, né? Mas chamou ela para desenhar. Então, esse seria um exemplo também de uma nudez, né, que é o tema central da gente, aproveitando aí a contribuição do André Green. Passando para outro autor, eu queria citar o Roussillon, René Roussillon, falando sobre o meio maleável. O Roussillon é bastante herdeiro do André Green, usa bastante o André Green, e ele usa o meio maleável, usa bastante algumas ideias do Winnicott também, mas ele usa o meio maleável. O meio maleável, ele cita 5 características importantes do meio maleável, que seriam indestrutibilidade, extrema sensibilidade, indefinida transformação, incondicional disponibilidade e animação própria. Vale a pena, né, ler isso aí, quem não teve contato, é bastante interessante. Daria uma aula inteira só sobre isso, claro, mas eu queria usar só a primeira característica, que acho que tem mais a ver com o trabalho de hoje, seria a indestrutibilidade. Então, o que o Roussillon está dizendo é que o analista, em algumas situações, precisa se suportar, tentar suportar, se tornar um meio maleável. Exemplo do meio maleável, essa primeira característica é de indestrutibilidade. Então, o analista precisa se prestar a potencialmente ser destruído e não ser destruído. Então, você vê que a gente aqui retoma o Ogden, né, com a ideia de que analista analisando se encontram e são destruídos. Então, o analista seria quase destruído pelo analisando, mas não destruído. Então, esse exemplo da Silvia, né, ela é praticamente destruída, ela é colocada praticamente 100% para fora da situação clínica até ela poder ser convidada para dentro, sendo que ela já estava dentro, né? Então, seria ficar com o corpo disponível a uma espécie de destruição e, se possível, não ser destruído. Mas mesmo se for destruído, no exemplo mais típico se o analisando sair da análise, alguma semente ali, se essa presença tivesse sido uma presença intensa e sensível, como diz o André Green, essa situação vai ser levada para outra análise, ou, enfim, para o analisando fora da análise, e aquela presença vai ter deixado alguma semente. Então, o meio maleável, né, o analista suportaria, dentro dos seus limites, deixar o seu corpo para ser destruído quase que ao máximo. Exemplo, analisando aqui, há uns anos atrás, uma pessoa super querida, ela me falava alguma coisa, falava, aí eu ia comentar o que eu tinha, minha impressão sobre o que ela falou. Aí ela dizia, não é por aí não. Né? E é claro que o Freud, lá no Construções e Análise, fala que quando não é não, quando não é sim, quando sim é sim, quando sim é não. Mas ela dizia não, eu pensava assim, vamos por outro caminho então. Né? E aí eu ficava ali pensando e buscava um outro caminho. Aí, na sessão seguinte, eu tentava esse outro caminho, aí ela falava, não é por aí não. Aí eu, de novo, abandonava, porque essa sensação, né, da destruição, da nudez, ela seria, como eu falei para vocês, né, diária, né? Então, abandonava, porque não tenho nenhum apreço pelas leituras que eu faço, né? Elas são só utilitários de instante, né? Ou desutensílios, como diz o Manuel de Barros, na poesia. Então, jogava no lixo. Daqui a pouco a gente estava lá, vamos dizer, por exemplo, há 20 sessões e 20 coisas que eu disse, ela dizia 20 não. Aí eu falei, peraí. Temos um problema aqui. Se a cada 20 coisas que eu digo, 20 são não, temos um problema. Ou eu sou o maior pé torto da história do futebol, e todos os meus chutes são na arquibancada, né? A cada 20 chutes, 20 vezes eu chuto na arquibancada, ou a gente tem alguma outra coisa para descobrir aqui juntos. Porque se a cada 20 coisas que eu digo são 20 não, a gente vai ter que descobrir que história é essa. Porque se eu a cada 20 coisas que eu digo, as 20 estão totalmente equivocadas, ou você deveria não vir mais aqui, porque realmente eu te escuto toscamente, né? Ou a gente tem que descobrir alguma outra coisa. E como é que eu faço? Porque se eu falar assim, não, se ela está voltando aqui, eu falei para ela, se ela está voltando aqui é porque tá bom para ela, então eu vou humildemente apenas continuar. Então eu não vou falar nada, ou então vou falar coisa, se ela disser não, vou fingir que ela falou sim, ou não interessa o que ela disser, se ela disser sim, eu não estou nem aí, porque o importante é que ela volte. Ou então não, vou respeitar ela e falar, se tudo que eu digo é não, então vamos interromper a análise, porque eu estou totalmente perdido em excesso, então eu tenho que te indicar alguém que tenha um pé mais em forma, né, que acerte um pouco mais aí na tua sensibilidade, no que você está querendo transmitir. Ela ficou revoltada, saiu, bateu a porta, quando eu falei isso. Depois mandou uma mensagem, me fala os seus dados para eu transmitir, se eu transferi esse último mês. Eu falei, mas você está dizendo que você não volta mais? Por quê? Ela falou assim, o modo como você falou é para eu não voltar, Eu falei, mas como assim? Falei que eu não sabia como a gente ia
seguir, né? Como é que a gente ia organizar essas balizas para os nossos chutes, né? E ela disse, mas eu achei que você estava incomodado. Eu falei, não, eu só estava querendo descobrir, né? Caminhos novos, né? Junto contigo. Aí ela falou, bom, aí ela voltou na outra sessão, sentou no chão, que é uma metáfora simples, mas uma metáfora que tem tudo a ver com a nudez que eu estou querendo propor para vocês. Ela sentou no chão, ou seja, ela deixou os nãos dela se destruírem, não transformando em sim. Deixa ficar sem nada. Se fosse transformar em sim, não seria destruição, seria uma substituição. Então, ela deixou os nãos dela caírem. Eu já estava perdido, porque todos os meus chutes, né, se equivocavam. Ela ficou perdida junto, então nós dois ficamos nus, e ela falou assim, Bruno, claro que não é tudo que você fala que é não. É porque é tão intensa a análise, o que acontece aqui é tão intenso, que para mim é muito difícil de suportar. Aí ela falou assim, você se lembra que eu disse que quando eu recebi a sua indicação, antes de indicar você, indicaram uma outra pessoa, um cara que disseram que é a minha cara, uma amiga minha falou que é a minha cara, que ia ser o analista mais perfeito do mundo, porque tinha tudo a ver comigo, e eu liguei para esse cara algumas vezes, e o cara não estava, eu estava precisando, e aí eu liguei para você, que era a segunda indicação, e gostei e fiquei. Ela falou assim, eu estou pensando em ir lá nele. Eu falei, ah, é? Eu falei, não tem problema. Ela falou assim, sabe por quê? Eu estou brigando todos os dias com o meu sócio, brigando, a gente briga o dia inteiro, eu e meu sócio. Ela só tinha um sócio na empresa que ela criou no final da adolescência, sem nenhum dinheiro da família, um troço bem legal. E ela, estou brigando todos os dias com o meu sócio e com o meu marido. Então, se agora eu brigar com você também toda a sessão, não vou aguentar, não. Então, eu preciso de uma coisa um pouco mais light, né? Então, eu tô precisando ver se eu faço alguma coisa um pouco mais suave. Eu pensei em ir lá. Muito interessante, né? Acho que não tem problema algum. E aí ela falou assim, eu falei, se você está precisando, né, de fazer uma análise de pedalinho e não uma análise de montanha-russa, eu acho que você tem que ir mesmo. Porque pedalinho não é pior que montanha-russa. É só, se pedalinho fosse pior que montanha-russa, seria dizer que um chorinho é menos música do que um rock pesado, né? São músicas diferentes, né? São rítmicas diferentes, né? E eu falei para ela assim, eu poderia te propor ir mais leve com você. Só que não, porque, na realidade, a nossa música está sendo montanha-russa. Com outros analisandos, eu toco chorinho. Depende do encontro. Em outras épocas nossas, talvez seja chorinho. Não sei. Mas agora a gente tem que humildemente suportar que a nossa música é rock pesado mesmo. Com toda a dor e a delícia de ser dessa maneira. E eu acho ótimo que você vá. Ela, mas eu posso voltar se eu quiser depois de um tempo? Claro que pode. Posso te dar um abraço? Ela me deu um longo abraço, né? E aí ela saiu e voltou 2 anos depois, falando que adorou o pedalinho, mas que agora ela já tinha se separado do marido, já estava brigando um pouco menos com o sócio, já estava a fim de pegar um pouco mais pesado, já estava podendo fazer uma montanha-russa. E nem ficou tão montanha-russa assim no nosso segundo tempo, né? Foi um pouco mais light. Não foi super light, mas foi um pouco mais light do que o primeiro tempo. Então, esse seria um exemplo da destrutibilidade, né? De eu poder ser destruído, ela poder ser destruída, e a gente depois poder ter algum tipo de possibilidade de renascimento, digamos assim. Tem 15 minutos aqui, deixa eu acelerar para pegar mais uns exemplos clínicos, para depois abrir para as perguntas. Vão anotando as questões que vocês têm, tá? Para a gente poder depois conversar. Então, a palavra vertigem, né? A palavra vertigem, para mim, é uma das palavras mais ricas para pensar a clínica, porque é como se ela descrevesse de uma maneira muito bonita, né? Essa ideia da nudez que eu estou falando para vocês. Então, o analista seria alguém em constante vertigem, só que ele não está num lugar alto. Uma coisa que eu acho curiosa da sensação de vertigem é que as pessoas falam assim, eu tenho medo de altura. Medo de altura? Como assim? Se eu estiver num prédio que tem uma varanda baixa, eu não chego na ponta. É curioso, né? Medo de altura. Porque se eu estou num prédio com uma varanda baixa, sem vento nenhum, por exemplo, ninguém perto de mim. Se não tem vento, como é que eu vou cair? Se não tem ninguém perto de mim, como é que alguém vai me empurrar? Se eu estou com medo de altura, numa situação dessa, sem vento nenhum, sem ninguém perto, meu medo é de me jogar. E não de cair. Então, brincaria com vocês, provocaria que o medo de altura muitas vezes é o medo de se jogar. Se a pessoa nem está pensando em suicídio, mas é o medo de se jogar. Então, o medo de altura seria um contato com a morte que constantemente está dentro da gente, né? Inconscientemente, todos os dias, né? E a gente é difícil de suportar olhá-la de maneira muito frente a frente, né? E quando a gente chega no parapeito, a gente fica perto dela demais. Enfim, então, na vertigem, que eu acho que a palavra é linda, difícil de suportar, mas linda,
A vertigem leva a gente para o conceito de reverie, do Bion, né, que seria, a tradução seria devaneio, que é um conceito muito interessante que aproxima, né, o Bion do Ogden. O Ogden bebeu bastante no Bion e no Winnicott. Então, a ideia de devaneio, né, seria, grosso modo falando, como se o analista suportasse ficar sonhando em sessão. Então, eu diria para vocês que quando o Bion usa o conceito de reverie, é como se ele estivesse pegando, tal e qual quando o Lacan diz que a única resistência é do analista, o Lacan está sendo mais freudiano que Freud, na minha opinião. Quando o Bion usa o conceito de reverie, ele está sendo mais freudiano que Freud no sentido da atenção flutuante. Então, é como se a reverie fosse uma espécie de hiperatenção flutuante. Então, como se o analista pudesse sonhar atendendo. Então, diria o Bion, estava atendendo e aí pensei um dia na morte, não da Bezerra, mas na morte de um tio meu. Comecei a pensar na morte de um tio meu. Rapidamente, quem pensa em contra-transferência diria, se eu estou pensando no meu tio que morreu, eu tenho que correr para a minha análise pessoal, porque isso está me atrapalhando a escutar. Né? Isso na contra-transferência. Se a gente pensar no conceito de terceiro, e aí eu estou misturando algumas passagens do Ogden e algumas passagens do Bion, né? Então, a gente pensaria, aí diria o Bion ou o Ogden, né? Se eu estou pensando na morte do meu tio, com esse analisando e não com os outros todos, de hoje, ou de ontem, ou da semana passada, é porque a morte do meu tio é um utilitário, ela está a serviço desse encontro clínico. Ela é muito bem-vinda para que eu possa acessar essa ponte da morte do meu tio e acessar a próxima pergunta e acessar um cantinho que eu não chegaria tão cedo se não fosse a facilitação da morte do meu tio. Então, esse devaneio da morte do meu tio, ele vai ser acatado com muita gratidão, né, para que a gente possa chegar mais longe. Então, o analista não estaria nunca distraído. Então, a atenção flutuante seria uma potência clínica, uma ideia freudiana levada a seu limite quando a gente pensa nessa ideia de devaneio, né, que é a reverie. Então, parando aí as citações de autores, né, vou citar só um filme, que né, para não dizer que não falei das flores, vou citar só um filme, que seria A Bruxa de Blair, né, que já fiz até um videozinho sobre A Bruxa de Blair, que eu acho que é um filme... Os filmes de terror, normalmente, eles são, na minha opinião, subvalorizados. Acho que eles sofrem muito preconceito. É claro que quem gosta ou não gosta é de cada um, né? Mas acho que eles são subvalorizados como se fosse um cinema menor. Isso eu acho um pouco complicado, né? Enfim. E A Bruxa de Blair, eu acho que seria uma espécie de filme de terror por excelência, um filme brilhante, né? Primeiro, o filme foi divulgado como se fosse um documentário de 3 meninos indo para a floresta filmar. Então, só essa divulgação já cria toda uma aura para o filme que faz com que a gente mergulhe no filme de uma maneira muito mais profunda. Então, resumindo A Bruxa de Blair, grosseiramente, a menina que é líder, que pensa lá todo o trajeto que eles vão fazer na estrada, eles começam a perceber que ela está perdida, porque eles estão, né, andando fora do tempo que eles imaginaram que eles iam chegar num certo lugar. E os outros dois começam a questionar a liderança dela, e ela fala, não, fiquem tranquilos. Aí eles seguem, até que ela admite, estou perdido assim. Aí um outro dos meninos pega o mapa que está na mão dela e fala, não, deixa que eu vou seguir o mapa. Aí eles seguem o mapa a partir das ideias do outro, da leitura do mapa feita pelo outro. Andam, percebem que estão perdidos também. Não adianta pegar o mapa. Joga o mapa fora, um joga o mapa fora, o outro fica puto, aí pega uma bússola. Pega a bússola agora, eles vão traçar qualquer direção, não importa, né? Vamos dizer norte. Se você traçar uma direção norte e você ir naquela linha reta, como diria um desenho animado, né? Você vai dar a volta ao mundo, né? Porque se você for numa linha reta, você não tem como não sair da floresta, né? Você está na linha reta. Então, eles pegam a bússola e traçam uma linha reta. Daqui a pouco, eles chegam na mesma árvore caída, a mesma que eles estavam 2 dias antes. E aí todo mundo surta. Porque eles não poderiam chegar na mesma árvore caída andando numa linha reta, guiados pela bússola. Então, quando a bússola cai, eles ficam totalmente fodidos. E eles começam a meio que delirar, o horror de cada um começa a gritar, eles começam a fazer vídeo de si mesmos, enfim, eles ficam totalmente perdidos, aí começam a achar, será que um deles 3 é que está boicotando? Será que tem um monstro na floresta? Será que existe a bruxa de fato? E aí eles, que eram totalmente céticos, ficam totalmente perdidos. A proposta é que o Bruxa de Blair seria uma provocação para a gente na clínica. A gente vai perdendo a liderança, aquela fotozinha do Freud que a gente deixa atrás ali no consultório para sentir mais um calorzinho, né? Cai o Freud, né? Igual um filme de terror, né? Que cai ao contrário, né? Como um filme de exorcismo, né? Então, cai o meu Deus, caiu,
né? Daqui a pouco cai mais uma coisa, daqui a pouco eu estou pelado, né? E aí, largados e pelados, a gente começa o trabalho clínico, né? Então, a bruxa de Blair provoca a gente, e quando a bruxa de Blair não mostra nada no final, não soluciona, cada pessoa sai com um final. Então, eu conheço pelo menos 8 finais. Pessoas falam, não, para mim o que aconteceu foi tal coisa. Então, um filme que provoca no mínimo 8 finais, ele foi muito longe na sua proposta. Ele conseguiu provocar que a gente ficasse bastante bem perdido. Então, acho que é um filme com uma potência clínica muito legal. Tá? Passando para fechar e para ir para as perguntas, para alguns fragmentos clínicos, e o que dá tempo aqui. Tá? Primeiro, eu me lembro quando eu trabalhava na Saint Romain, tinham alguns colegas, especialmente uma colega que a gente tinha mais diferenças de posicionamento clínico, que ela dizia assim, vocês veem só, chegou um garoto, né, de 25 anos, 22, 25 anos, e aí a mãe queria entrar com ele. Eu falei, faça-me um favor, olha a sua idade, ela vai ficar na sala de espera. Que simbiose é essa? Então, essa, na minha opinião, né, isso que ela estava propondo, né, supostamente a favor de uma autonomia, de uma adultez, do analisando, para mim ela estava amputando a livre-associação, ela estava aniquilando a psicanálise, porque se é livre-associação, o analisando vai entrar como for. Se ele vai entrar com a mãe, com o tio, com o avô, com o bisavô, com o cachorrinho, gato, calopsita, ele vai entrar como for. Agora, pode ser que as minhas limitações, olha só, o seu cachorrinho está cagando aqui na sala, não vai dar. A gente vai ter que fazer de um outro jeito. Eu tenho as minhas limitações que são muito bem-vindas. Agora, a livre-associação, venha como for. Então, a minha mãe pode entrar? Claro. Frequentemente, quando eu vou atender, eu não atendo criança, eu atendo adolescente, os pais perguntam, eu devo ir junto? Como é que eu faço? A primeira vou só eu, vou eu e meu marido, vai todo mundo? Eu falo, sei lá, como vocês quiserem. A partir do segundo encontro, eu posso até falar, fiquei com vontade de ouvir tal pessoa, porque aí já é efeito do encontro clínico. Não é uma ideia teórica minha prévia, não é um a priorismo, é efeito do encontro. Mas, a princípio, venha como vier. Será bem-vindo. Então, esse seria um exemplo, né, de que cansei de atender com a mãe, né, de adulto, né, na Saint Romain, e bastante, depois no consultório também, mas lá bastante. Esse seria um exemplo. Um outro exemplo clínico seria uma analisanda que mora na França, que lá para a segunda sessão eu percebi, ela é muito discreta, muito reservada, muito hiper discreta mesmo, eu percebi assim, tem alguma coisa nela, né, que de uma beleza, eu não sabia o porquê que me chamou atenção. Eu não estava achando ela particularmente bonita, por um critério meu, assim. Nossa, você é uma mulher bonita, né? Que eu chamaria de uma mulher muito bonita. Mas tinha alguma coisa na beleza dela que eu não sabia dizer. Aí eu falei para ela, assim, perdido, sem saber o que eu ia fazer com aquilo. Eu só acatei. Se alguma coisa da beleza, mesmo eu não achando necessariamente ela muito bonita, se alguma coisa me chamou a atenção, eu fui falar disso. Falei, você me lembra de Juliette Binoche? Eu falei para ela. Lembra mesmo. E aí ela falou, fez aquela cara de foda-se, né? Aí, né, seguimos, né? Nunca mais falamos disso. E aí, muito tempo depois, eu falei para ela, assim, uns 4 meses depois, eu falei para ela assim, você nunca teve problema com alguma coisa de estética, com beleza, não? E ela não tinha falado disso nunca. Aí ela fez a cara de foda-se 2, né? Não tô lembrando de nada, não. Bastante inteligente ela. Aí, passado mais uns 2 meses, ela começou a falar, né, de umas situações no colégio, onde as meninas ficavam sempre com ódio dela, porque os meninos queriam ela, e ela não tinha feito esse link, né? Ela tinha negado isso, historicamente, né? E aí ela, para não perder as amigas, nunca ficava com os meninos, então ela ficava no eterno 0 a 0 para não perder as amizades, ainda assim ela perdia as amizades, porque as meninas ficavam com raiva dela. Depois os meninos ficavam com raiva dela, porque ela não ficava com ninguém. Então ela era, né, a beleza imaculada, né? E ela se sentia muito invadida o tempo inteiro, por ser olhada o tempo inteiro. Então ela foi negando a beleza, escondendo a beleza dela. Não no sentido de botar o cabelo no rosto, né? Mas foi escondendo. Daqui a pouco a gente começou a conversar mais disso. Aí ela falou que ela tinha lido um livro sobre beleza uns meses atrás, de uma mulher que falava que da beleza quanto que foi difícil ser bonita, quanto foi estuprado na adolescência. E aí a gente começou a falar de beleza, eu falei, olha, eu sempre pensei que um certo tipo de beleza, né, quando alguém é considerado, não por todos, porque não existe nenhuma pessoa que é bonita para todos, né, bonita para alguns, né, mas quando é considerada muito bonita, eu chamaria de maldição.
A Maldição da Beleza, exatamente essa palavra, sem exagero. Então, se você for ver os filmes da Catherine Deneuve, A Bela da Tarde, Mônica Bellucci, Irreversível, se você for ver os filmes, ou outros, Juliette Binoche, Perdas e Danos, assim, quando a mulher é considerada muito bonita, Nicole Kidman fazendo Dogville, quando a mulher é considerada muito bonita, o filme sempre acaba em desgraça. E não é uma desgraça light, é uma grande desgraça. Então, a beleza ela instigaria, né? Só uma proposta solta aqui, não é nem uma teoria, né? A beleza instigaria alguma coisa, seria uma maldição, né? Uma maldição que a pessoa carregaria, né? Ah, só está comigo por causa da minha beleza, só... enfim, há infinitos problemas, né? Imaginários também, neuróticos a partir daí. Mas, enfim, a gente começou a falar disso, o assunto andou, deu um salto de zero assunto até super assunto, e aí ela falou, as únicas 4 amigas que eu tenho na vida são muito bonitas. E aí, a partir do que você falou, passei a conversar com elas como é que era ser muito bonita. Uma falou que foi estuprada na adolescência, igual a do livro, e aí só história de desgraça das amigas, a partir que ela começou a conversar com as amigas. Então, esse é um exemplo de que eu não sabia por que eu estava pensando em beleza, e aí o troço começou a abrir um novelo, que não é uma coisa que eu saquei, entendi tudo, não entendi nada, eu só fui gritado, fui sussurrado para alguma coisa por ali. Então, o que eu estou querendo propor com esses fragmentos clínicos seria que a clínica ela sussurra pistas totalmente perdidas. Então, não é uma... A gente não tem aquele quebra-cabeças, a foto, a capa do quebra-cabeças lá, a gente vai pegando os cantinhos, as partes azuis e as partes verdes, né? O molde do quebra-cabeça. A gente não tem molde. Então, a pista vem sem uma pré-conexão clara. Ela só vem. Então, acatar a pista seria acatar a pista pelados. Porque o Largados e Pelados, né? Ah, você tem direito a levar uma coisa para a floresta. Ah, eu vou levar um repelente, né? Uma faca, sei lá, né? Mas quando a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe nem o que guardar. Então, a clínica instiga que a gente guarde o sussurro, sem ser porque a gente foi super sensível e sacou que tem uma coisa ali muito legal, né? É segurar aquilo pelado. Segurar aquilo sem saber o que vai fazer com aquilo, né? Aquilo ali não traz calor para a nossa nudez, né? A gente só percebe que tem que segurar. Diria o Ogden, uma coisa que eu senti já várias vezes, o Ogden diria, tem vezes que eu interrompo analisando porque eu sinto que eu preciso falar, deixa eu te falar uma coisa. E aí diz o Ogden, uma coisa que eu já senti 1 milhão de vezes, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar para ele. A menor ideia, eu não tenho nem meia palavra. Eu só sinto que eu precisava interromper naquele instante e dizer alguma coisa. E eu interrompo e alguma coisa sai. Alguma coisa acaba sendo dita. Já senti isso muitas e muitas vezes. Tá? Indo para mais uns... Nossa, tem coisa demais. Está na hora de passar para você. Não vou falar todos os fragmentos, não, mas um fragmento que é interessante também, um garoto de uns 20 e poucos anos, que foi morar no Canadá, que eu me sentia perdido com ele de umas maneiras mais perdidas da minha vida na clínica. Não tinha praticamente nenhuma ideia de nada que a gente estava trabalhando, sessões, sessões, sessões. E ele fazia por vídeo sessões, ele ficava andando, ele botava o celular no chão e ficava andando, então às vezes eu via ele, às vezes não via. Então, era o perdido, perdido, perdido. E ele fumava um baseado, né? Toda a sessão, assim, fumando um baseado dele. E tudo bem, livre associação, né? Venha como for. E aí, um certo dia, depois de alguns meses, ele fala para mim assim, com uma cara de assustado. Ele pegou uma latinha de cerveja e falou assim, se incomoda se eu abrir essa latinha? Aí eu falei, eu não, abre aí. Mas o curioso é que, assim, a maconha, todas as sessões, há meses, né? Ele nunca falou, se incomoda se eu apertar esse baseado aqui, né? Nunca. Quando foi cerveja, ele falou, cara, a cerveja talvez incomode aí os padrões, né? Sociais, enfim. Aí ele perguntou, achei curioso, né? E eu me sentia perdido, 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 até que a gente se deu conta de que o grande tema dele em análise era a desconexão. Ele não se sentia tendo nenhum amigo, ele não se sentia tendo nenhuma mulher que desejasse ele, que ele desejasse, ele não se sentia conectado à família dele. Então, a nossa perdição radical trouxe à tona que o tema mais forte era a desconexão dele com o mundo, né? Então, foi aí que a gente chegou, e aí depois ele interrompeu, a gente ficou pouco tempo, nem andamos, mas teve esse ponto que eu achei interessante trazer para vocês. Mais um último fragmento, os outros eu vou deixar para a hora das perguntas, enfim, que é uma analisanda que foi morar nos Estados Unidos e que, mais uma que gosta de brincar comigo disso, que eu falava, qualquer coisa que eu falava, ela dizia não. Só que como eu já tinha tomado muita porrada dessa outra que eu falei para vocês, né? Quando ela falava não, todas as vezes, durante meses, eu dava um sorriso assim dentro de mim. Falei assim, porra, de novo, né? Tá acontecendo aqui e eu não posso nem basear naquele porque era outra singularidade. Então, assim, vamos lá, né?
E aí, não, 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 até que depois de meses de não, eu falei assim, curioso, né? Você 100% das vezes começa as suas frases com a palavra não, né? Aí ela deu um sorriso e falou, isso é cacuete de advogado. A gente está sempre na retórica. Beleza. Aí eu ri. Aí a gente continuou com os não, até que uns 2 meses depois a gente se deu conta de que ela está sempre com muita gente saindo, night, trabalho, estágio, família, está sempre com muita gente, sempre pegando algum menino, mas ela não sentia que nenhuma dessas pessoas era amigo dela. Ela não se sentia vinculada a ninguém da família dela, apesar de estar sempre em família. E a gente se deu conta, um pouco parecido com a analisando anterior, mas no fundo bastante diferente, claro, que esse não dela era um convite para a gente entender que ela não se sentia vinculada com ninguém que ela estava junto. O outro garoto nem ficava junto de ninguém. Ela ficava junto o tempo inteiro, mas se sentindo bastante desvinculada. Então, esse não era uma insistência, né? Aquilo que diz Lacan, não cessa de não se inscrever, não cessa de não se inscrever, ou seja, era uma provocação pulsional ali no encontro clínico, né? Para que a gente, um dia, meses depois, pudesse fazer algum uso desses vários nãos e nãos e nãos, né? Então, enfim, tem alguns outros, mas pelo menos uns 3 ou 4 aqui, vou deixar para a partir das perguntas, para poder ouvir vocês, que é importante para mim, né? Para a gente poder conversar. Então, as perguntas foram escritas, a Cristiane vai ler aí, né? Bruno, só tem um comentário aqui, ó. Uma pessoa falou, eu não tenho um nome, não consigo ver o nome. Bom dia, lembrei com a sua fala de um paciente meu que ficou calado meses a sessão inteira. Depois de meses, falou que era usuário de maconha. Enfim. Mas eu queria, já que assim, não tem nada, assim, né, nenhuma pergunta, eu vou só assim, colocar umas coisas que eu pensei aqui durante a sua fala, né, só para ver se eu entendi bem o que você está querendo dizer com a nudez do analista. Né? Você falou um momento, né, essa clínica que sussurra pistas, né, esse encontro singular, né, esse segurar sem saber, né? Que encontro é esse, né? Então seria isso que você está chamando de nudez do analista, seria esse não saber, seria esse não tem retratinho do Freud que dê conta, né? Não tem teoria que te ajude ali, né? Que na hora ali te ajuda, teria por aí? A teoria ela é muito importante, né? Nesse sentido de facilitar a próxima pergunta. Mas a teoria, se ela não fica entre mim e eu analisando, né? Se ela não é, porque se eu tenho por exemplo, uma lente verde, o mundo fica esverdeado. Então, o Sérgio Leclerc diz, né? O ouvido com que convém ouvir, né? Se o Freud gostava de sonhos, todo mundo levava sonho para ele. E diz o próprio Sérgio Leclerc, né? Todo ouvido pode escutar com o que lhe convém ouvir. Então, eu tenho um certo limite de possibilidade de escuta, e é claro que os analisandos, inconscientemente, vão trazendo coisas que tendam a ser melhor escutadas, numa dança entre inconscientes. Ok, porque eu não sou uma tela em branco, né? Não sou neutro. Mas o lugar complicado da teoria é quando ela fica atrapalhando, né? Fica atrapalhando que o analista possa se surpreender, quando ela fica atrapalhando essa estranheza que Freud propõe. Então, a nudez seria uma espécie de intensificação do não saber, né? Então, é como se a gente pegasse a atenção flutuante e radicalizasse um pouquinho. Aí pegasse a atenção e radicalizasse um pouquinho. Pegasse o não saber e radicalizasse um pouquinho. É como se a gente espremesse um pouquinho mais tudo que a gente já lida, porque todos nós lidamos com o não saber, todos nós lidamos com livre associação, todos nós lidamos com atenção flutuante, mas essas propostas desses autores que eu citei para vocês, né, elas sempre são apertar um pouquinho mais aquilo que todo mundo já faz. Então, elas são, ao mesmo tempo, inéditas, contribuições inéditas, ao mesmo tempo nada inéditas. Né? Então, elas pegam o cotidiano da gente e apertam um pouquinho mais. Então, a nudez seria aquilo que a gente já faz, só que um pouco mais apertado. Então, seria 2 crianças perdidas na floresta, seria, a gente, olha só, eu nem vou levar o mapa, né, para a sessão, porque quando chegar lá eu vou ficar perdido mesmo.
Agora, é claro que para eu falar eu uso a língua portuguesa, é claro que eu vou e a teoria vai me facilitar para a próxima pergunta. Então, é como se a nudez fosse uma espécie de intensificação daquilo que todo mundo já vive mesmo. Ou, se a gente quiser, uma espécie de lucidez um pouco maior sobre a nudez que todo mundo já vive mesmo. Então, não é que alguém esteja mais nudo que os outros, né? É que a gente pode apenas aproveitar o que a gente está pensando aqui, esses autores, para poder suportar um tantinho a mais da nudez que a gente já tem, né? Então, a gente se enganaria um pouquinho menos, né? Sempre um pouquinho menos, né? Sempre uma dose, né? A menos. Mais ou menos isso que eu diria. Assim. Não sei se respondi. Cristiane, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu vou lançar a mão do meu privilégio, porque me liberaram o microfone. Não sei porquê, mas então vou... Já que me foi concedida aí a graça, não é bem um termo atualmente adequado, né? Mas vou fazer uso. Primeira coisa, né, Bruno? Só chamar a atenção, e você sabe muito bem disso, né? Uma correção histórica importante, né? O quanto a questão da resistência do analista já é assim, extensamente trabalhada pelo Ferenczi, né? Na noção de conforto, de hipocrisia do analista. E a noção de hipocrisia do analista enfatiza exatamente o uso da teoria como anteparo, né, que impede o acesso ao paciente. No fundo, você fica apegado a um lugar de poder ou a defesas contra as estranhezas que o paciente te causa e se defende daquilo usando a sua teoria ou seu lugar de superioridade na díade ali. Agora, isso faz sentido no Ferenczi, é onde eu queria chegar, porque eu estou querendo chegar no Winnicott, na verdade. Faz sentido no Ferenczi exatamente para enfatizar essa dimensão do não saber, né? O quanto são aproximações o que a gente faz sempre numa análise. E aproximações que só vão fazer sentido quando referendadas pelo analisando, né? Não é o analista, isso é bonito no Ferenczi, porque o analista sai daquela posição de alguém que pode dizer o que está acontecendo com o paciente, né? Ele não tem mais essa prerrogativa. Então, eu costumo chamar isso de cacuetes ferenzianos, e eu uso muito isso na clínica também, que é, então o paciente te conta um relato qualquer, aquilo, é claro que desperta coisas no analista. E quando eu devolvo isso, eu pergunto, o que você acha? Faz sentido para você? Isso o Ferenczi é que incita a gente a fazer, né? Coloque em dúvida o seu entendimento, né? E você falou da potência silenciosa, achei muito interessante. Mas eu queria chegar no Winnicott, é que o Winnicott também faz a mesma observação em relação à interpretação, né? Por um lado, ele diz, quanto mais eu penso, menos eu falo, que é dúvida, eu só tenho dúvidas, nada disso pode ser pertinente, então, peraí, deixa eu me segurar aqui um pouco. Mas, numa outra observação, ele diz, às vezes, eu interpreto para que o paciente saiba ou perceba que eu não sei tudo, que eu posso estar equivocado. E isso é fundamental para não estabelecer o que, por exemplo, às vezes alguns autores trabalham com transferência psicótica, transferência massiva, né, maciça, que vem como um pacote pronto, então já todos os sentidos ali disponíveis, onde o analista... E esse é um jogo clínico bastante sutil, porque, por um lado, alguns pacientes demandam isso, que a gente ocupe esse lugar de saber absoluto para eles. Isso é como se fosse algo absolutamente necessário na condução da análise. Mas a gente sabe que, mesmo quando isso acontece, isso é temporário, né? Porque talvez isso precise existir dessa forma, inicialmente, para que depois seja desconstruído, né? E aí queria te ouvir um pouco em relação a isso, porque o Winnicott, então, fala da interpretação, ou seja, da fala do analista para quebrar essa possível ilusão
de saber absoluto sobre o paciente. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Então, o meu texto preferido do Ferenc, né, que é um autor mais me atravessa, né, vamos dizer Ferenciano, é o Perspectivas da Psicanálise. Uma delícia de texto, né? Então, é um texto que é uma chacina, né, que o Ferenc faz. Então, ele pega praticamente tudo que se faz em psicanálise e metralha. Né? Psicanálise não é ficar fazendo associacionismos, não é ficar fazendo filosofadas, não é ficar interpretando, não é? Então, ele pega e fala, não é praticamente tudo que era feito. Né? Não sobra praticamente nada de pé depois desse texto. É um texto delicioso, né? Então, é um texto que provoca bastante a nudez, né? Quando o Ferenc usa a técnica ativa, uma coisa que eu acho curiosa é que quase todas as pessoas, né, que leram o Ferenc falam assim, o Ferenc abandonou a técnica ativa. Eu passei a ter que achar no texto, quando ele fala assim, fui rever a técnica ativa, mas nunca a abandonei. Está escrito no texto. Né? Então, assim, está escrito lá, porque a técnica ativa é tão desconcertante porque a gente está acostumado que a gente precisa acreditar que ele abandonou aquilo. Ou acreditar igual o Freud acreditou que o Ferenc enlouqueceu. Né? Que o Freud fazia isso, né? Como o Freud não fazia análise, então ele sempre achava que os melhores discípulos enlouqueciam, né? Então ele transformava. Primeiro era maravilhoso, depois ele virava louco, né? Então, assim, acho que se ele fizesse análise, isso aí seria molezinha dele descobrir e trabalhar na análise. Então, quer dizer, o Ferenc, ele não parou de usar a técnica ativa, ele só usou com mais parcimônia, né? E depois ele fala da análise mútua, lá no Diário Clínico, né, que ele nem publicou, que ele radicaliza, dizendo que tem sempre 2 analisandos e um analista em cena. Então, o analista continua se analisando, né, o tempo inteiro. Seria uma análise mútua. Né? Então, ele é uma ideia incômoda, né, mas uma ideia muito interessante. Para mim, é uma ideia, um desdobramento da ideia técnica ativa. Então, na minha opinião, né, concordando com você, é sempre alguma coisa até a próxima desconstrução, né? Até a próxima desconstrução e, de alguma maneira, o efeito de constantemente desconstruir já é um efeito clínico. Né? Porque, você falou, né? Assim, então a gente submete ao analisando. Eu sempre, né, pensei isso, né? Mas o Freud já dizia lá no Constituições e Análise. Mas às vezes às vezes não é assim. Às vezes as analisandas dizem não para tudo que eu falo. Então eu já não posso nem mais submeter ao analisando. Né? Aí tem que submeter a quem? Né? Ao futuro, né? Ao sei lá o quê, né? Enfim, ao mesmo tempo eu não posso ficar num nem aí ético, né? De falar, importante que o analisando volta, né? Então, assim, tem alguma coisa muito desconfortante, né? Desconcertante nesse lugar de desconstrução constante, que você falou bem, né? Que a gente, né, vai dançando, né? E trôpego, né? Mas tem alguma coisa interessante que se dá pelo próprio ato de dançar, né? Com esse não saber. Enfim, um comentário, nem sei se te respondo, mas um comentário. Tem uma pergunta aqui, Bruno, do Aloysio Félix. Eu concordo com o que você construiu, Bruno, e às vezes, ou muitas vezes, acontece muito comigo. Mas como perceber se a nudez não está excessiva? Perceber o quê? Se a nudez não está excessiva. Há um limite para essa nudez? Delícia de pergunta, presente essa pergunta, porque sobre isso eu nem falei mesmo, então, muito legal a pergunta, você já está fazendo um desdobramento da conversa, assim, por isso que é bom esse espaço da pergunta não ser corrido, né, muito bom. Sim, eu acho que tem os excessos de nudez, sim, porque o Jorge Bataille, que é um dos autores que eu mais gosto, naquele livro O Erotismo, ele fala, em outras palavras, que a verdade ela só é suportável, seja lá o que for a verdade, cheia de aspas, obviamente, a verdade só é suportável se a gente olhar com óculos escuros. Porque se a gente olha para o sol sem óculos escuros, a gente fica cego. Então, a nudez precisa ter alguma parcimônia, né? Porque senão a gente não suporta. É como se a gente descesse aos ínferos, descesse para o porão, juntos, no sentir com, que diz o Ferenc, né? E a gente precisa, de vez em quando, voltar e subir, porque ninguém aguenta ficar lá. Então, é como se fosse um mergulho de caverna, né? Para quem mergulha, você vai, tem que ser sempre acompanhado, não pode ser sozinho. Você vai e uma hora você fala assim, a gente não pode ficar mais muito tempo aqui, não. Vamos subir, amanhã a gente faz de novo. Assim, tem raríssimos analisandos que eu já tive, raríssimos, acho que, sei lá, 2 na vida inteira, que sacaram tão bem isso que eles falaram assim, hoje eu não vou não, porque eu preciso respirar da sessão passada.
Quase ninguém eu vi perceber isso tão bem, ter essa sensibilidade tão clara, sabe? Não é assim, nossa, a sessão foi pesada demais, foi ruim. Não, foi ótimo, mas eu preciso respirar, não quero colocar mais nada essa semana, porque o da semana passada já está ocupando espaço demais. Vamos nos ver só a semana que vem. Isso aí, quem chega nesse lugar, sabe, de sensibilidade em relação a não saber as intensidades, é muito legal. Então, tem limite, sim, da nudez, né? Tem hora que a nudez fica pura agonia, né? Tem até uns exemplos clínicos, mas, enfim. Depois eu falo. Deixa eu ouvir mais perguntas, depois eu trago aqui um exemplo que der. Um comentário aqui da Elizabeth Araújo, adorei sua fala, autores que também me ajudam a pensar a clínica. O terceiro analítico é um conceito ampliado do Green. É outro autor, né? O terceiro é do Ogden, né? Do Ogden. Muita gente diz que o Green já tinha falado conceito. Muita gente considera que ele já tinha trazido esse conceito antes do Ogden. São leituras, enfim, eles podem ter criado em paralelo, mas muita gente diz isso sim. E aí ela fala, chamada terceiridade. Conceito está no livro Pensamento Clínico. Bom, da Silvia Fernandes. Pensei que a vertigem como medo da perda de equilíbrio pode ser tão interessante quanto o medo... Peraí, que eu perdi. Liliane quer perguntar, mas acho que o pessoal não está tirando o áudio. Como o medo da perda de equilíbrio pode ser tão interessante quanto o medo de se jogar. A vertigem na escuta como nudez, desestabilização. Um comentário, né? Deixa eu ver aqui. Wilson Regis. Assumir minha nudez teria me permitido observar mais apuradamente os nativos dessa pesquisa que cada um empresta às próprias palavras ou ao próprio comportamento. Vamos lá, como é que eu respondo isso? Que quando eu estava na SPA, na PUC, o Ari falava assim, o Ari dizia assim, se você não estiver entendendo nada que o analisando está falando, você faz uma cara de inteligente e balança a cabeça. Ele vai gostar. Aí ele ficava brincando, provocando. Aí depois ele dizia assim, a gente fica perdido no SPA, não entendendo nada, e até que vem uma leitura. A gente pega aquela leitura e agarra e não larga ela nunca mais, né? Até que uma hora a gente consegue, mais para frente, ter 2 leituras para a mesma situação, ou 3 leituras para a mesma situação, ou 4, quer dizer. Então, só que, ainda assim, eu acho que a gente, às vezes, tem mais apreço por uma leitura, né? E o Massoud Khan falava, né, que a gente, às vezes, pode ver o analisando como sendo 8 pessoas numa só e não tentar aglutinar, integrar para a melhor versão ou para um aglutinado espremido, né, condensado de versões. A gente pode ouvir o analisando como ele sendo 8, né, como ele sendo várias versões de si mesmo. Então, a nudez, né, eu acho que seria poder pensar que você está sempre olhando para um, analisando ali, e tem vários outros ali, por exemplo. Então, a matiz, né, seria assim, olha, tem várias matizes ali ao mesmo tempo, né? A gente só está brincando de uma porque não dá tempo de brincar com todas, né? Então, o parque tem sempre muito mais brinquedo do que a nossa vista alcança, né? Mais ou menos assim que eu comentaria, não sei se eu respondi. Tem mais algumas aqui. De Solange Bluevol. Muito bom te ouvir sempre, acrescentando. Me lembrei do termo nudez como uma forma de ouvir não só as palavras, mas com os ouvidos da pele. Você acredita no sentir com e na mutualidade? Sim, totalmente. Solange, querida, estou vendo você aí. Sentir com e mutualidade são criações diferentes, né? Como a gente já estava falando, assim, fundamentais para a gente poder instigar e suportar níveis um pouquinho maiores de nudez, né? E essa escuta, né, desse algo mais, né? Essa escuta que não acerta, né? Só recebe, né? Que perde essa sensação da mira, né? Como se o analista fosse um atirador de elite, né? Não, ele apenas recebe, né? Ele recebe
mais ou menos passivamente. Então, esses conceitos, né, diferentes, a Solange tem um exemplo maravilhoso, né, dela ter quebrado a perna atendendo, né, enfim, um exemplo mais radical, bem bonito. Então, o corpo vai sendo afetado pelo tanto que a gente aguenta, né, e a gente vai... eu me lembro de uma analisanda que eu me senti bem maluco, porque primeira sessão, ela quis deitar, tem muitos anos atrás, e aí eu fiz uma pergunta bem doida, não sabendo por quê. Eu falei assim, posso fazer uma pergunta doida? Ela falou, pode. Aí eu falei, você usa óculos? Aí ela falou assim, uso. Por quê? Eu falei, não sei. E aí depois, porque ela não estava nem franzindo o olho para olhar para mim, ela nem estava olhando para mim, ela estava de costas. Né? Mas depois a gente foi fazer a leitura, muito tempo depois, uns 3 anos depois, de que o modo como ela olhava para a vida, ela não trabalhava com arte, mas o modo como ela olhava para a vida era radicalmente através de um olhar artístico. Então é como se ela tivesse sempre meio míope, né? Como diz a Clarice Lispector naquele conto Evolução de uma Miopia. É como se ela estivesse sempre olhando diferente, vendo alguma coisa meio diferente. Então ela meio que me transmitiu isso, né? E eu achei que continuei 3 anos achando que aquilo não tinha nada a ver, talvez nem tenha tido a ver mesmo, mas eu acho que depois deu a sensação de que tinha a ver com o olhar dela de estranhamento constante para o mundo, um olhar muito bonito, né? Muito poético dela para o mundo, né? Então, se eu conversar com Solange. Tem uma outra pergunta aqui do Paulo Junqueira. Você sustentaria essa desconstrução, nudez, em momentos críticos da análise, como numa possibilidade de suicídio? Claro que tem limite, né, como eu estava falando, mas, por exemplo, tem analisando que ele estava muito reclamão, né, muito com uma lógica obsessiva, sempre se queixando do mundo, o mundo tem regras bobas, enfim, sempre reclamando. Teve um momento que eu achei que o modo como ele estava reclamando do mundo estava tão extremo que eu acho que ele estava falando de suicídio, sem nunca ter falado. Então, foi um exemplo. Acho que isso aconteceu comigo mais ou menos assim 2 vezes na vida. Assim, eu falei para ele, eu acho que você está falando de suicídio. Ele estranhou. Enfim, a gente começou a trabalhar, depois a gente começou a trabalhar dele quase ter parado a análise, porque tudo era não para ele, né? Ele não dizia não para o que eu falava, mas ele rejeitava a vida de uma maneira tão radical que é como se ele estivesse falando de suicídio. Então a gente começou a falar disso. Ele, pela primeira vez na vida, começou a tomar uma medicação psiquiátrica, que ele nem esperava, né? Depois eu fui saber que ele só conseguia dormir se fumasse uma maconha antes de dormir, há anos, eu nem sabia disso. Então a gente começou a mexer nessa intolerância com a vida como se fosse uma espécie de morte, né? Como se ele estivesse indo para o subsolo do Dostoiévski, né? Como se ele estivesse... E aí, emendando um outro fragmento que eu ia trazer, que acho que vale a pena, tem a ver com essa pergunta do Paulo, que uma analisanda enfermeira, que ela é muito obsessiva, muito inteligente, brilhante, ela chega num cargo na empresa, já em um dia ela já estudou todos os procedimentos e manuais, ela já entende mais do que todo mundo ali, uma pessoa muito, muito legal, uma relação muito, muito duradoura ali na análise. Depois de uns 8, 9 anos de análise, eu comecei a falar coisas para ela, não de algum específico trauma duro de falar, não, coisas para ela, e ela começou a não fazer contato com o que eu falava, de um jeito inédito. Isso aconteceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e aí ela começou, na sessão seguinte, eu fazia algum contato com alguma coisa, uma associação com a sessão anterior, ela não lembrava da sessão anterior, isso nunca tinha acontecido em 9 anos de análise. Aí ela passou a não lembrar da sessão anterior, comecei a falar disso, até que a gente chegou no momento onde ela passou a não lembrar do que ela tinha falado 5 minutos antes, na própria sessão. E era uma pessoa que tinha uma memória invejável. Então, eu vivi com ela, né, uma sensação física do rochedo da castração do Freud. Sensação física, como se a gente tivesse chegado num lugar que a gente não podia passar dali. Mas dá para fazer uma outra coisa, né? Então, a gente ficou 1 ano vivendo, né, essa impossibilidade de guardar para a pessoa que tinha a melhor das memórias, né? Até que ela entrou num curso de palhaçaria e o Nariz Vermelho fez uma potência para a gente que a análise sozinha não estava conseguindo. Então, a análise, junto com o Nariz Vermelho da palhaçaria, fez com que ela pudesse fazer uma transgressão do muro, né, do rochedo da castração, e a gente conseguiu dar uma andada, né? Depois, aconteceram algumas situações trágicas na vida dela, bem graves, assim, uma morte, enfim, coisas bem graves. E eu comecei a perceber, né, muito depois, que ela começou a se afastar do trabalho,
ficar só com a família, nunca mais namorar, começou a se afastar dos amigos, se afastar de todo mundo, e aí ela tinha uma doença autoimune. Eu falei, você está criando uma vida autoimune. Porque se ela quer, se ela acha que o legal para ela é ficar, sei lá, num mosteiro, no Tibete, isso é com ela, não é assunto meu, né? Ela vai viver a vida como ela quiser, mas eu estava sentindo que ela estava se suicidando, de certa forma. E a doença autoimune estava dando notícia disso. Então, a gente fez essa conexão do isolamento radical dela, de todas as vinculações, com uma doença autoimune, como se ela estivesse gradativamente morrendo. E aí eu remeti a essa época, onde se ela começasse a matar também as minhas falas, aí todas as sessões anteriores, ela ia criando uma devastação inconsciente, como se fosse fugiu o termo agora, daqui a pouco eu lembro. Mas ela estava fazendo como se fosse uma autoimunidade, um ataque à própria análise, mesmo que eu não esteja usando o estilo da Melanie Klein, um ataque nesse sentido, que a Melanie Klein talvez dissesse, mas ela estava perdendo também a análise, como se o computador dela fosse lentamente deletado. Tudo fosse deletado e ela fosse morrendo. Então, tentando falar aí com o Paulo, eu acho que, mesmo diante do suicídio, às vezes a gente precisa dessa nudez, mais ainda até, por conta do suicídio, porque, às vezes, essa nudez pode ser a única amiga numa situação de suicídio, desses exemplos vários que eu estou propondo para vocês aí. Um comentário, Lúcia Bianchini. Pensando musicalmente, é como um jazz, um improviso com embasamento teórico? Improviso é uma palavra que eu gosto muito, né? Eu gosto de pensar o improviso. É claro que as palavras estão livres para a gente usar como quiser, mas eu gosto de pensar o improviso como sendo bem diferente da espontaneidade. Então, a palavra espontaneidade para mim seria uma palavra impossível, porque não existe uma geração espontânea, não existe nada que venha do nada, então não existiria a possibilidade de ser espontâneo, mas existiria sim a possibilidade do improviso, no sentido de você não carregar provisões, você não levar o mapa, né? Porque não acreditar no mapa. Então você vai para o improviso porque você não levou provisões. Então, por exemplo, tem um Freudinho, um imã de geladeira que é um bonequinho do Freud lá no consultório que fica grudado no frigobar. E eu ponho sempre o Freud de cabeça para baixo, né? Então, quase sempre vem analisando falando, Freud está errado. Aí eu falei, não, é assim mesmo, senão ele não entra aqui. Aí alguém, ajeita aí o Freud aí, pô. Aí eu falei, não, é assim mesmo. Até que as pessoas vão, entendendo que esse Freud ali fica desse jeito. Aí tem vezes que as pessoas chegam lá e aí o Freud está de cabeça normal, né? De cabeça para cima, porque toda vez que a faxineira vai, ela ajeita a porcaria do Freud, põe o Freud de cabeça para cima. Aí toda vez que eu chego, eu ponho o Freud de cabeça para baixo. E aí tem vezes que eu não lembro, né? Que eu vou atender e não lembro. Aí o Freud está lá de cabeça para cima, aí vem alguém, Bruno, ajeita aí, põe o Freud de cabeça para baixo aí. Então, assim, as pessoas já meio que se acostumaram, né, com a posição do Freudinho lá no consultório, né? Então, quer dizer, o Freud precisa ficar em vertigem, né, para eu poder fazer o melhor uso do Freud, né? Então, acho que essa seria a ideia, né? A gente ter o Freud, né, mas de cabeça para baixo, né? Porque senão o Freud ia atrapalhar, mas de cabeça para baixo o Freud fica delicioso. Bom, o Aloysio Félix voltou aqui. Voltando à minha pergunta, como perceber esse limite da nudez? Qual é a hora de voltar do mergulho? Mede pela angústia do paciente, retomando Lacan com a angústia, que é o único afeto que nunca se engana. Concordo com você, assim, muito bem colocado. Até respondeu por mim, muito bem colocado. Porque eu me lembro de uma analisanda, muitos anos atrás, ela estava comigo uns 4 meses, pouco tempo. Um dia, ela estava tranquila, serena, começou a falar de uma situação trágica da infância dela, aí emendou uma segunda situação trágica, uma terceira, daqui a pouco ela estava na 8ª cena super trágica. Eu comecei a ficar, assim, desesperado. Assim. Ela me jogar pela janela, eu falei, para. Olha só, se você continuar, ou eu não vou suportar, ou eu vou me distrair, começar a não prestar atenção no que você está falando na sua frente, sabe? Não dá. A gente precisa dosar isso aí, vamos devagar, sabe? Porque senão eu não aguento, a gente não aguenta. E uma outra analisanda que chegou há muito tempo atrás também, que ela, na segunda sessão, né, a gente nem se conhecia direito, ela veio falando de uma situação onde ela foi um guru para ajudar uma situação lá, um familiar dela que estava com uns problemas físicos graves, e esse guru
abusou dela sexualmente, ela tinha 13 anos. E ela nunca tinha contado para ninguém, ela tinha 30 anos, e ela contou para mim na segunda sessão. E eu pedi para ela parar, ela me contou, eu falei, olha, queria te dizer só uma coisa, a gente pode nunca mais tocar nesse assunto. Nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Nunca mais tocar nesse assunto. A gente só vai tocar se um dia você achar que quer tocar nesse assunto. E aí, ela ficou meio assim, eu não falei nada mais. Ela passou 5 sessões seguintes vomitando todo dia a caminho do consultório. Todos os dias, todos os dias. Aí depois dela vomitar o 5º dia, eu falei para ela, eu só vou falar uma coisa sobre esse assunto e me comprometo a não falar mais sobre ele, como eu tinha te falado. Você me disse que, acho que é até uma associação direta, né? Meio que simples até, você me disse que você, desde a adolescência, você é bulímico. Você come e vomita, né? Então, assim, eu acho que tem um link direto com essa vivência que você teve, né? Eu acho que é isso que você está vomitando toda vez que você está chegando na sessão. Mas eu insisto que eu acho que não é um assunto que me parece que a gente deva tocar mais. E aí, 3 anos depois, a gente ficou sem falar desse assunto mais. 3 anos depois, ela fez uma conexão com esse assunto, uma sessão. Depois ficou mais alguns anos e ela interrompeu e a gente só falou isso. Um instante numa sessão e outro instante, uma sessão inteira, mais ou menos, 3 anos depois. Então, o limite, né, é pela angústia, e essa angústia ela pode ser sinalizada no corpo do analista, como estava falando com a Solange, né, através do sentir como, diferente se fala. Então, a gente pode sentir no corpo esse limite do suportável para poder dar notícia de que a gente tem que recuar desse mergulho de caverna, porque senão os dois não aguentam. Né? Tem aqui uma pergunta da Alessandra Silveira. Bruno, gostaria que você falasse um pouco melhor sobre esse terceiro em análise, ou desse encontro entre analista e o analisando. Não há apenas um sujeito na análise? Como esse encontro seria possível? O terceiro, ele tem uma ideia, né, que a gente estava discutindo no mês passado, lendo Heráclito, né, que é um filósofo que eu não tinha lido, que muito legal, que é uma descoberta bem gostosa, que ele até permite um desdobramento da ideia de terceiro, né, mas que aí seria uma coisa que desviaria um pouco, seria maior. Mas para tentar te responder, né, a ideia de terceiro estendida um pouco mais, eu tenho um colega que ele mexe bastante com a ideia de terceiro, e ele teve um câncer de pele, e esse câncer foi grave, mas foi descoberto tão rápido que foi debelado e ele ficou 100% bem. Mas não descobriu o câncer até fazer a cirurgia, durou ali uns 15 dias, um mês, e aí, no dia seguinte que ele descobriu do câncer, de 12 pessoas que ele atendeu, 10 falaram sobre câncer. E ele nunca falou sobre câncer para ninguém. 10 pessoas não. Olha, eu tive um tio que teve câncer, as pessoas começaram a falar sobre câncer. Então, quer dizer, tem alguma coisa como esse tio morto, né, que eu citei no fragmento, quando estava citando ali o Bion e o Ogden, né, tem alguma coisa que da individualidade do analista que fica a serviço da análise, não atrapalhando a análise. Então, seria, como eu falei, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, é uma tríade, mas no fundo é um só. Então, seria, né, o efeito do encontro seria o terceiro, ao mesmo tempo, a individualidade do analista. Né? É claro que o analista não vai chegar e falar, deixa eu te contar, vem cá, deixa eu te contar que meu tio morreu, meu tio morreu, era assim, assado. Quer dizer, é claro que o analista não vai mergulhar, né, nos detalhes, né, da sua história particular, mas ele vai acatar humildemente que aquele foi um caminho que apareceu ali, né, na situação clínica, né, que o terceiro permitiu, e que eu acho que ele pode, portanto, não mergulhar na situação individual dele, mas acatar e aproveitar. Então, nesse sentido, né, que teria o efeito do encontro e um e outro separadamente. Se você pensar também no desdobramento do conceito de terceiro, que é quando o Ogden chama de terceiro subjugador, que é quando ele diz que, por exemplo, o analisando não permite que o analista exista. Então, existe um encontro, mas nada que venha do analista pode entrar. Né? Que seria, no Freud, a reação terapêutica negativa, teria um paralelo aí. Então, nesse sentido, né, teria a figura do analista, do analisando, e o encontro como 3 entidades amalgamadas, né, interconectadas. Não saberia explicar melhor, mas é assim que eu vejo enquanto clínico, né, no terceiro.
Daniela Bastos, muito lúcida a fala desse analisante e o respeito do analista na sustentação dessa prova reflexiva dele. Isso não é uma dupla resistência, sendo a boa resiliência a dois. Comentário. Lili Savagé, muito bom ouvir você sempre, Bruno. Fiquei pensando sobre a música, chorinho e rock, e me lembrei de uma experiência que vivi numa análise pessoal, onde achei que o analista estava tocando um rock pauleira. Ele me respondeu que não saberia fazer diferente. Sempre fiquei me perguntando se o analista não deveria mudar o ritmo. Gostei muito da sua fala e queria escutar mais um pouco, porque ele não optou para mudar, né, para chorinho ou valsa, ou na improvisação, optou por não mudar, não improvisar. Ele disse, uma pergunta dificílima essa. Nunca tinha pensado nisso, muito legal. A mudança do ritmo, né? Essa me fez trabalhar aí com essa pergunta, né? Eu me lembrei de um analisando que era muito, enfim, muito querido, né? Mas ele me fazia frequentemente ficar muito irritado com ele, né? E eu usava essa irritação ali trabalhando com ele, até que um dia, depois de uns 4 anos de análise, eu, sem me dar conta, né, falei com ele de um jeito muito duro, quase dando um esporro nele, um troço totalmente, para mim, assim, anticlínico, né? Um troço bem ruim, né? Fiquei incomodadíssimo, assim. Claro que a ideia não é higienizar o analista, né? Não é pensar certo e errado, mas fiquei super incomodado comigo, né? Super incomodado. E aí ele fez depois dessa sessão, ele fez uma mudança que ele estava querendo fazer há anos na vida dele, uma mudança enorme, logo na semana seguinte dessa sessão. Eu tomei um susto, aí eu me lembrei que ele falava que que as fantasias sexuais que ele tinha, quando ele ia buscar alguma amante, alguma coisa assim, eram BDSM, eram sadomasoquistas. Ele pedia para as mulheres pisarem em cima dele, ele tinha muito tesão em ser humilhado, né? E aí eu fiquei trabalhando a partir daí numa situação de saia justa, né? Porque, por um lado, né, ele conseguiu alguma coisa muito que ele queria há muito tempo, depois dessa sessão. Por outro lado, eu não ficava confortável em falar, então, beleza, agora, vamos lá, traz o chicote, porque uma chicotada por sessão, a gente vai longe aqui, né? Então, eu fiquei muito perdido a partir daí, né? Mas aconteceu mais uma vez isso, de novo, ele deu um salto, né? Mas eu me sentia sempre muito exausto quando isso acontecia, muito incomodado com essas duas situações que isso aconteceu, né? Então, não sei se era uma situação assim de um rock, um Rolling Stones, né? E de repente chegou um Sepultura, Megadeth, enfim, chegou um Iron Maiden, né? Nessas duas sessões, depois a gente voltava para um rock mais clássico, né? Eu não sei, mas umas mudanças mais radicais, né? De chorinho para rock, eu nunca vivi. Ou se vivi, não lembro, porque a tua pergunta me pegou aqui de calça curta, mas essas são as mais legais perguntas, né? Que eu vou ficar aqui pelado com a tua pergunta, pensando depois. É isso, obrigado, querido. E eu acho, Bruno, assim, para a gente fechar, né? Não tem nenhuma pergunta, mas eu queria só trazer aqui para a gente pensar e discutir um pouco sobre o atendimento com criança e adolescente, né? O que você teria para falar assim dessa nudez, né? Porque a criança tem essa narrativa, né? Que o adulto tem, né? Como que não sei se facilitaria a nudez ou exigiria uma maior nudez do analista, né? E no caso do adolescente, né? Demonstrando essa aproximação, né? Isso facilitaria, fazeria isso? Como é que você pensa sobre isso? Eu não atendo criança, mas atendo adolescente. Os adolescentes que eu atendi não são tantos, né? Mas são experiências muito interessantes, assim. Eu acho que, grosso modo falando, eu acho que facilita a nudez. Se eu tivesse que responder assim mais rápido, eu diria que... Eu me lembro de analisando que eu não sabia muito para onde ir, né? Enfim, aí ele pulava 14 anos, né? Mas parecia que tinha 17, assim, um garoto bem... Aí ele pulava e sentava no braço da minha poltrona e ficava fazendo a sessão inteira no braço da minha poltrona. Ele era grande, não era pequenininho, não. Ficava fazendo a sessão inteira. Ele mexendo no celular, mostrava um monte de coisa, ria, mostrava vídeos. A gente passava a sessão.
eu nem ia para o sofá, né? Ele ficava no braço da poltrona. E aí eu me lembro que ele foi para lá porque ele, né, ficava agressivo na escola, brigava, batia nos garotos, enfim. E ele era um doce comigo, né? A gente ficava falando de Game of Thrones, enfim, ficava falando de, né, que é uma série bastante violenta, né? A gente ficava falando disso. E ele comigo ele era ótimo, né? Me zoava e tal, como quase todo adolescente, e era ótima a relação. Então ele estava muito agressivo na escola. Passado 1 ano e meio, a mãe dele, que era uma pessoa complicadíssima, o pai nem acreditava em análise, nunca foi lá. A avó era um doce, ia lá às vezes, e era assim, muito bom, e a mãe era bem complicada, bem áspera, né? Reclamava, né, do marido, reclamava do garoto, enfim, estava sempre reclamando, uma pessoa difícil. 1 ano e meio depois, ela veio e falou: Bruno, olha só, não dá para continuar, porque, olha só, ele está aqui há 1 ano e meio e ele continua tendo problemas na escola e não dá para... Já é tempo demais, né? Aí eu falei para ela assim, olha só, pelo que vocês me contam, já tem muito tempo que... Desculpa, deixa eu... Só tirando mesmo. Desculpa, gente. Um interfone aqui. Então, assim, o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, eu falei para ela assim, olha, pelo que vocês me dão de feedback, né, você mesma, né, ele nunca mais bateu em nenhum garoto, já tem 1 ano que ele não tem mais nenhuma briga física, né? O que ele tem hoje em dia é um bate-boca com os professores, né, que isso ainda não acabou. Mas acontece também que o seu pai dele, né, o seu marido, continua batendo nele de 15 em 15 dias. Então, assim, eu tinha entendido que a gente ia tentar um esforço para ele ficar menos agressivo e a gente poder ter uma mudança na situação familiar. Mas se você quer que o pai dele continue violento fisicamente e ele fique doce, né, eu acho que a gente tem propostas diferentes aqui, né? Porque se ele não manifesta nenhuma reação à violência física constante, crônica e antiga do pai, eu acho que ele estaria pior emocionalmente se ele não manifestasse nenhum tipo de agressividade, né? Então, eu tinha entendido que a gente ia fazer um trabalho conjunto, né, de reestruturação familiar, né? E ela dizia que o marido dela estava quase batendo nela, volta e meia quase batia nela, mas nunca tinha batido, mas ameaçava bater nela, e ela ficava com muito medo. Aí depois disso ela parou, tirou o garoto, né? Então, quer dizer, a gente fica ali, né, muito nu. Eu nem sabia, né? A gente ficou falando de Game of Thrones, que é uma série muito violenta, mas a gente nunca falou de maneira direta sobre a agressividade dele. E algumas coisas mudaram legais, era um trabalho que estava indo bem, eu achava que estava indo bem, mas, enfim, teve essa intervenção aí familiar, né? Eu acho que, de maneira geral, facilita. Um outro garoto também que eu atendo até hoje, começou com 14 também, ele com 6 meses de análise falou assim: eu acho que eu quero parar porque não está andando isso aqui não. Aí eu falei: adorei, vamos discutir o que é andar ou não análise. Eu achei que ele estava falando de um emperramento que ele tinha razão em reclamar. A partir dali a gente deu um salto juntos, né? Mas ele denunciou de maneira muito boa, né? E para um adulto denunciar para o analista que aquilo ali não está andando, não é tão comum, né? Geralmente a pessoa nem faz análise ou quando gosta do analista fica anos até poder reclamar com o seu analista, né? A gente gosta muito do nosso analista, então é mais difícil a gente provocar essas briguinhas. E o adolescente foi lá, reclamou comigo sem nem brigar, estava light, nem estava se sentindo me ofendendo, né? Então facilitou a nudez, né? Digamos assim. Bom, gente, não temos mais perguntas, acho que também já está no nosso horário, né? Bruno, obrigada mais uma vez, né? Foi ótimo esse encontro e esse tema, né? Eu acho que para a prática clínica é sempre bom a gente estar pensando nisso, né? Na nossa clínica. E obrigada. Obrigada a todos aí também. Obrigado, gente. Eu que agradeço a acolhida deliciosa, carinhosíssima, né? E o espaço para discutir, para poder pensar que o não saber não é só uma presença que todo mundo já sabe sobre o não saber. A gente precisa buscar o não saber para ele poder se expandir, né? A gente precisa dar uma beliscar o não saber, senão ele, assim, muito, digamos assim. Obrigado, gente, pela presença. Até a próxima. Beijão, até a próxima. Tchau.